Amém. Mateus 12, 22 diz: Trouxeram-lhe então um endemoninhado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Amém? Você pode sentar. Um texto que certamente você conhece. Cenas da vida de Jesus no cenário de Jerusalém. Estamos nos deparando com a blasfêmia dos fariseus, com blasfêmia de homens sábios, entendidos. Pelo menos é o que todo mundo dizia e é o que dizem hoje os historiadores. O próprio apóstolo Paulo diz que ele era fariseu, conhecedor profundo da lei. Segundo a lei, ele diz que era irrepreensível. Então, era esta classe que o próprio apóstolo Paulo pertencia. Homens fechados num conhecimento de si mesmo, porque quem serve a Deus tem que estar sempre esperando uma novidade de Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável. Como nós poderíamos ousar que um Deus que é infinito, que não se pode esquadrinhar, como nós poderíamos ousar que o que ele tem revelado está encerrado? Ou seja, Deus não poderá jamais falar algo diferente do que aquilo que já me falou. Isto é um pensamento completamente errado. Deus pode falar algo diferente do que já me falou. Claro que ele terá terá como base a verdade que já me falou. Ele não trará uma verdade que entre em confronto. Tanto que Jesus diz: Eu não vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim entrar em choque, eu vim trazer o cumprimento. Cumprimento é sequência. Não precisa ser muito sábio, né, para pensar nisso e ver que é a realidade. Só que as pessoas têm mais pressa em falar do que em ouvir. E eu sempre gosto de lembrar que eu, não sei você, mas eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Então, eu me preocupo mais em ouvir Deus para depois falar. Primeiro posicionamento do homem é ouvir. O falar, para você ouvir, você não precisa de autorização, porque a Bíblia diz que ouve tudo e retém o que é bom. Então, você não precisa de autorização para ouvir, mas para falar precisa. De toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por tuas palavras serás julgado, por tuas palavras serás condenado. Você não precisa de autorização para ouvir, mas você precisa de autorização para falar. Você consegue se impedir de ouvir? Mesmo que você diga para alguém: eu não quero te ouvir, mas se esse alguém abrir a boca e falar, você vai ouvir. Às vezes nem metendo os dedinhos no ouvido você continua ouvindo, não é verdade? Então,
Agora, você não tem controle no ouvir, mas tem controle no falar? Então, irmão, esse é o mistério. Diz provérbio, mais sábia coisa é ouvir do que falar. Mas os fariseus aqui estão fechados nos seus conceitos. Jesus faz uma obra dessa no meio deles. Já falamos que não é o simples fato visível da obra. Isso aqui envolve uma presença do Espírito Santo. Isso aqui envolve uma testificação do Espírito Santo. Quando há uma operação de Deus, há uma ação do Espírito Santo, muito em especial aqui, em que Jesus está para se manifestar, como diz a profecia de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, aonde Jesus está realizando as suas obras, há uma presença, uma testificação do Espírito Santo. Então, os fariseus, eles não tinham direito de dizer eu não creio. Por quê? Porque o ministério do Espírito Santo está acontecendo. Então, mesmo no desenrolar desses fatos aqui, Jesus vai dizer, inclusive, o seguinte: olha, toda blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por que que Jesus chama o Espírito Santo para o meio desse desafio, para o meio dessa briga? Porque ele sabe muito bem que enquanto o Espírito Santo está através dele realizando aquele milagre, também está testificando nas mentes, nos olhos, nos corações presentes. Então, ele sabe muito bem que o Espírito Santo está ali, agindo com o seu ministério, que é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não está de braços cruzados. Então, Jesus diz assim: ora, vocês estão dizendo que eu expulso os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios? A blasfêmia contra mim pode ser perdoada, mas contra ele não. E quem está mostrando para vocês a realidade desta obra é ele, o Espírito Santo. São essas coisas que acontecem. Por isso, irmão, que eu digo sempre para você: irmão, deu um CD para alguém? Falou, sentiu que era dia para falar, sentiu a graça, falou, acabou. Aquilo que você deu o CD, deu o DVD, o livro, aquilo que você falou, agora é com o Espírito Santo. Não fica dando murro em pedreira, não fica lançando pérola aos porcos. De repente você diz: mas eu falei tão pouco. Não importa, foi o momento que Deus usou. Uma vírgula na mão do Espírito Santo é o bastante para fazer a obra que ele tem a realizar. Então, esta é a nossa visão ministerial. Aqui você nunca me viu, nem nunca verá, insistindo com ninguém. Vamos lá na igreja. Eu nunca chamei ninguém para esse lugar, irmão. Nunca chamei ninguém, até as pessoas às vezes na rua, sem saber que eu sou pastor de uma igreja: evangélico, sou tal, e vem aquele papo: não, estou procurando uma igreja. Irmão, ora. Qualquer outro pastor já puxaria logo o cartãozinho: aqui sou pastor, vai lá. Deus não me mandou fazer essa obra de chamar ninguém para cá. A obra de chamar para cá é com ele, não é comigo. Liga a rádio. Vê se tem propaganda dizendo assim: venha para a geração Jesus Cristo, onde você vai encontrar isso, aquilo outro. Tem nada disso. Solta o verbo, solta a pregação e acabou a história. Se alguém quiser procurar, que procure. Se não quiser, que não procure. A minha parte está feita. A minha parte não é chamar ninguém para a igreja. Esta obra, Jesus falou que é com ele e não comigo. Agora, tem um monte de pastor por aí mendigando almas, não tem? Hoje nós temos pessoas convertidas ao ministério nos 4 cantos da terra, que inclusive mandam suas ofertas para a nossa conta, sem eu nunca ter pedido. As pessoas dizem assim: pastor, a minha fonte de alimentação espiritual é o seu ministério, eu quero a conta. Inclusive um homem diácono me mandou um e-mail dizendo: eu sou diácono da Assembleia não sei da onde, diácono, presbítero, um título desse. Mas depois que eu ouvi uma mensagem que ele citou, ele falou: nunca mais eu pus os pés naquilo. Neguei o meu título, a minha consagração, a minha fonte de alimento é o site. E o Espírito de Deus já revelou no nosso ministério que o que está naquele site é o bastante para alimentar o mundo. Antes que o Espírito Santo tivesse dito isso há poucos dias,
Eu já sabia disso porque ele já tinha falado comigo na intimidade. Que o que está no site já é o bastante para alimentar o mundo. O mundo, sabe o que é o mundo, irmão? Você tem noção do que é o mundo? E veja bem, alimentar no caminho certo, alimentar na voz da restauração. O conteúdo daquele site é inigualável. Nunca houve igual e depois não haverá. Não haverá. A obra que está no site, ninguém conseguirá fazer nem igual. Nem igual. Já está feito. Quem quiser utilizar a voz da restauração vai ter que utilizar os trabalhos que Deus me usou para colocar na internet. Não adianta tentar fazer novidade, porque Deus não vai entrar no barco. Não adianta. O que tinha para ser feito a nível de restauração já está na internet. Então, meu irmão, o Espírito Santo está aqui trabalhando, claro. A profecia diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu. Jesus está fazendo uma obra dessa e os homens dizem o quê? Tem demônio. Não importa, irmão, vamos continuar nos passos de Jesus. Não importa a obra que você realize. Não espera aplauso. Aliás, que se alguém te aplaudir, quiser te dar o prêmio Nobel da Paz, que nem tem os pastores por aí recebendo, foge disso. Recompensa de crente é cruz. Recompensa de crente é coroa de espinho. Recompensa de crente é coroa do martírio. Isto é recompensa de crente. Aí Jesus disse assim, olha, se a mim chamaram Beelzebu, que dirá os seus domésticos? Amém? E tem muito crente aí, né? Ah, sim, um desgraçado agora chamado Marco Feliciano. Todo mundo conhece essa praga? Quando eu falava que já não era mais homem de Deus, agora está aí. Pastor e empresário Marco Feliciano, candidato ao Senado. Depois dizem que eu falo demais. Eu não falo demais, eu falo que Jesus manda falar. Eu falo que Jesus manda falar. O que ele quer? Ele quer fazer do Senado um cabide de emprego? Ele é mais um ladrão desgraçado que vai roubar o dinheiro dos contribuintes? Porque eu não sei como é que um pastor consegue dirigir uma igreja, pregar no mundo todo e ainda assim comparecer no Senado. Lembra daquele cantor, Matos Nascimento? Saiu uma pesquisa no jornal O Dia, se não me falha a memória. Os mais ausentes do Congresso, ou do Senado, uma coisa assim. Sabe o nome dele em que posição vinha? O número 1. Matos Nascimento foi a pessoa que só pisou no Senado, ou no Congresso, sei lá que nome era, uma vez. Mas todo mês ia lá no banco receber a fortuna, o dinheiro. Isso é roubo, isso é ladrão. Está roubando dos contribuintes. Eu não tenho irmão na política. E o seu Marco Feliciano agora? Candidato ao Senado. Como que um homem consegue dirigir uma igreja e ainda assim viajar para Brasília toda hora? E comparecer naquelas reuniões toda hora? É mais um ladrão para roubar o dinheiro dos contribuintes. Ou não é? Se você fosse um candidato ao Senado, meu irmão, não sobraria tempo para você fazer outras coisas. Aquilo envolve demais, mas eles se candidatam, não aparece porque até para comparecer lá recebe bônus, quando vai se votar as leis, se criar as coisas, até para comparecer nas assembleias lá, você recebe um dinheiro extra. É a vergonha dessa nação. Para te incentivar a comparecer, você recebe. Para te incentivar a comparecer no seu trabalho e cumprir a sua obrigação, você ainda recebe um dinheiro extra. Sabia disso? Por isso que eu digo, Bíblia sim, Constituição não. Ah, se eu tivesse no poder. Então, irmão, Jesus aqui está falando, olha, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um caso sério. Não tem perdão. Por quê? Porque se o Espírito Santo está tentando fazer uma obra para conduzir a pessoa a um caminho, mas a obra que o Espírito Santo está fazendo, a pessoa está dizendo que é do diabo, está rejeitando, não vai ter perdão. Ela está negando o convencimento do Espírito Santo.
Então vamos seguir aqui, diz, no verso 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si. Como subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. O que Jesus está dizendo aqui? Como é que é? Eu expulso? Ah, tá, eu sou um endemoniado, eu tenho pacto com o diabo. A minha vingança é o filho de vocês, dentro da casa de vocês. E eu tenho visto isso. Muito papaizinho besta por aí, que tem falado mal de mim, a palavra tem ido lá e resgatado o filho dele dentro da casa dele. E aí mais irado ele fica. Aquele pastor louco mudou a tua cabeça, fez isso, aquilo, outro. Não é o pastor louco, é o sábio e santo e soberano Espírito Santo. É ele que tem poder de atravessar portas, janelas, telhado e atravessar o corpo humano e ir lá no coração, na alma, no espírito e fazer a obra que tem a fazer. Então Jesus está dizendo assim: olha, tem nada não, eu sou um endemoniado. Espero os filhinhos de vocês crescer, que vocês vão ver que a minha obra aqui vai atingir o filho de vocês e vocês vão ter a espada dentro da casa de vocês. Por castigo. Então, meu irmão, aí Jesus vai dizer depois aqui no mesmo texto, né? Por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Esse texto, ele é fantástico, dessa blasfêmia dos fariseus. Aí Jesus está dizendo então, se eu expulso os demônios, no verso 27, por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Ou seja, o que Jesus já está vendo? Jesus está vendo uma geração presente rejeitá-lo, mas ele está deixando uma obra em que ele está vendo uma geração futura aceitando. Amém, meu irmão? O que Jesus falou? Vai e prega. Não querem te aceitar o testemunho? Sacode a poeira dos pés e segue em frente. Essa é uma lição poderosa, meu irmão, que eu aceitei ela desde cedo, eu compreendi. Eu nunca insisti com ninguém, sempre me esforcei para levar a pessoa na igreja pela primeira vez, depois não quero nem saber, porque ninguém me pegou no colo, ninguém parou o carro na minha porta, está entendendo? Teve lugar que eu cheguei que as pessoas simplesmente me deram endereço, eu saí vasculhando, pegando o ônibus para um lado, para o outro, até chegar. Quem quer vai em busca. E esses são os obreiros fortes, os que desvendam as matas com as suas próprias forças. Esse negócio de ser carregado no colo, de ter um monte de recurso, isso não gera um obreiro verdadeiramente. As pessoas têm que ser acostumadas no calor da batalha, e em busca das coisas com força, com vontade, com decisão. Muita gente chega na igreja numa moleza, tem um carro, me leva aí de carona, no dia que não tem a carona não vem. Então o reino de Deus não é moleza, as pessoas têm que se acostumar com aquilo que é dureza mesmo. Quanta gente, a igreja é aí no alto do morro? É, no alto do morro. Vai abrir em outro lugar mais baixo? Não vai não, não vai não. Jesus já disse que ia fazer uma seleção pela dificuldade de chegar nesse lugar. Então, aqui, Jesus está dizendo, eu não estou preocupado com vocês que estão me chamando de endemoniado. Eu sei que ainda que eu não alcance essa geração, vem uma aí, os filhos de vocês, que vão entender a minha obra. Vocês não querem? Estão cauterizados? Estão petrificados pelas próprias opiniões? Vem uma geração aí que vai conhecer a minha história e vai expulsar demônio. E vocês vão ver que a espada da minha palavra vai estar dentro da própria casa de vocês. Né? E hoje nós temos quantas notícias de judeus convertidos. Eu estou lendo um livro, não sei se você já leu, Traído. Quem já leu o livro Traído? Poucas pessoas leram o livro Traído. Ou seja, a filha de um judeu, daquele caprichado, que de repente liga para ele, papai, aceitei Jesus. Um transtorno, foi um horror dentro de casa, entendeu? E aí ele escreve o livro, alguém escreve o livro, Traído, contando toda essa história.
Ou seja, mesmo que uma geração presente não aceite a Cristo, vem outra que aceita. Mesmo que uma geração inicialmente não cumpra os propósitos de Cristo, vem outra que cumpre. Então, meu irmão, quando você estiver pregando que te chamarem de endemoniado, louco, fanático, cego, burro, não esquenta. Vem uma outra geração que vai te chamar de cheio do Espírito Santo, homem de Deus, templo da glória de Deus, e homem que está fazendo a vontade de Deus e que está expulsando pelo Espírito Santo. Um pode te rejeitar, mas vem outra geração que vai te chamar de sábio, de entendido, e não esquenta. Vai em frente. São os exemplos da vida de Jesus para nós. Aí ele vai dizer, ainda no verso 30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Irmão, veja bem, Jesus está falando, ser com ele, no sentido de ajuntar ou espalhar, converger ou diverger. Aqui nós identificamos o que? Nesse ato de ajuntar ou espalhar, nós identificamos propósitos, objetivos, ideais. Jesus está usando, ele não está juntando nada, nem de outra sorte estaria espalhando nada, mas ele está usando esse termo para demonstrar um propósito, um objetivo. E ele está dizendo assim, quem não faz exatamente o que eu estou fazendo, de ajuntar, então está sendo contrário a mim, está espalhando. E o que ele está dizendo? Eu não tenho parte com esse, porque ele vai dizer mais adiante, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Quer dizer, ele está considerando que a atitude daqueles fariseus é um espalhar, são atitudes contrárias aos propósitos e objetivos dele. Então ele está simplesmente dizendo, o pecado de vocês está aí, é uma blasfêmia que não será nem perdoada. Eu quero dizer, meu irmão, que Jesus está dizendo, vou frisar, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Você tem que entender que Deus tem um propósito na sua vida. Seja ele de ajuntar ou de espalhar, mas é um propósito de Deus. Quem não é contigo no propósito de Deus, é contra você. Não adianta ficar disfarçando. Não adianta. Judas está na mesa com Cristo. O propósito de Judas era o mesmo de Cristo? Não. No final ele se torna o quê? Um traidor. Coloca o punhal nas costas de Jesus Cristo. Embora a gente saiba que foi um projeto na permissão de Deus. Não no absoluto, porque Deus não criou o homem para traí-lo. Foi uma permissão e não um propósito absoluto. Senão Judas seria um predestinado. Longe de mim pensar tal coisa. O meu Deus não predestina ninguém em absoluto. Então, você vê que, assim como a história de Judas, e assim como Jesus está mostrando aqui, quem comigo não ajunta, espalha. Você tem ajuntado com Jesus? Tem caminhado no propósito dele, nos objetivos dele, tem trabalhado da maneira que ele tem te dirigido, tem orado, buscado a direção? Quem não tem orado, quem não tem buscado a direção, quem não tem trabalhado no mesmo sentido que Deus te tem dado a trabalhar, não é contigo, irmão, é contra você. Portanto, não se iluda, não fique sustentando uma situação, não tente se associar com quem não está falando a mesma linguagem que você, quem não está andando nas mesmas pegadas que você. Não sustenta amizade de falso crente. Sabe o que é um falso crente? É aquele que está num propósito diferente do seu, de glorificar Jesus Cristo. E Deus mostra essas coisas. Deus mostra isso com clareza, claro que mostra, porque a Escritura mostra muito bem que Deus não nos deixa ficar enganados, iludidos, confusos. Nós temos o Espírito da revelação, e tem muita gente que já pregou para um, já deu CD, e já viu que a pessoa não quer a voz da restauração, e continua sustentando uma amizade de falso cristianismo. Para com isso, irmão, de vez, porque Jesus está dizendo, quem comigo não ajunta, espalha.
Acabou a história. Não adianta e não fica com esse negócio, não. Vou dar mais uma oportunidade, vou dar mais um CD, não dá nada. Guarda o seu dinheiro para coisa mais útil do que lançar pérola para os porcos. Não adianta, se não quer juntar com Jesus, não quer, vai seguir o seu caminho, está espalhando. Ainda mais, irmão, vou dizer mais uma vez, quando nós nesse ministério distribuímos CDs e DVDs na mão de lideranças, não é, acredite no que eu estou te dizendo, não é, quando damos CDs e DVDs na mão de lideranças, não é esperando que eles se convertam à visão do ministério, não é esperando que eles desçam do seu pedestal, não. Quando nós entregamos trabalhos da restauração na mão de lideranças, é apenas para lhes servir de chicote, juízo e testemunho no dia do grande julgamento. É para isso. Quantas lideranças já receberam trabalho e nenhuma eu esperava que pisasse aqui nesse lugar. E tem mais, os que têm pisado, Deus já tem mostrado que o coração está todo amarrado. Não vai sair do seu pedestal. Tem gente que entra aqui com o título de pastor e acha que vai simplesmente ser reconhecido pastor ou que vai ter associação comigo. Se é pastor, seja lá o que for, pode sentar no banquinho e aprender o que eu tenho para ensinar. Aqui não tem aliança com ninguém. É esta a direção que Jesus Cristo me deu. Eu não faço aliança com ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém, nem político, nem pastor. Ninguém, eu não faço aliança. Pode ter o ministério que for, do tamanho do Brasil, se quiser se achegar a nós, pode sentar no banquinho e aprender. É essa a direção que Deus me tem dado e é nela que eu vou andar. Aí diz no verso 32, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ora, quem é maior, Jesus ou o Espírito Santo? Jesus é maior que o Espírito Santo. Ele falou, ele receberá do que é meu. Então como é que alguém pode falar contra Jesus e ser perdoado, mas falar contra o Espírito Santo e não ser perdoado? A questão, meu irmão, que esse Jesus aqui, que ele se intitula, quem disser alguma palavra contra o Filho do Homem, o verbo que se fez carne, esse é apenas, e eu ouso dizer, apenas um homem a serviço de Deus. Falar contra o homem, pode falar à vontade, mas falou contra as obras deste homem, que são movidas por Deus através do Espírito Santo, aí já não é mais falar do homem. Falar do ministério de um homem é perigoso. Por isso que, 2 ouvidos, uma boca, 2 joelhos para dobrar, ouvir. Muita gente me critica. Está falando do Silas Malafaia? Quem é você, sua formiguinha? Formiguinha, sabe o que a formiguinha é, segundo Provérbios? Exemplo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ver as suas obras e ser sábio. Eu sou a formiguinha, mas sou uma formiguinha chata, que não me detenho diante de nada. Quando eu estava lá dentro da cadeia, alguém disse assim, e aí, tu está preso? A igreja lá fechou, né? Eu falei, não fechou não, continua do mesmo jeito. Eu estou aqui, mas Jesus continua lá. E eu falei, lá tem gente capacitada para tocar a obra. Falou assim, não, mas e se você ficar aqui 2 anos preso? Eu falei, ele falou assim, a igreja vai fechar. Eu falei, amigo, não importa quanto tempo eu vou ficar aqui. Pode a igreja até fechar. Quando eu sair daqui, eu recomeço tudo de novo. Recomeço tudo de novo. Eu estou cumprindo um propósito de Deus. E eu sei que estou no centro da vontade de Deus. Então não importa. Pode a igreja fechar. Pode sumir todo mundo. Pode o prédio ir abaixo. Quando eu puser os pés lá de novo, eu faço tudo de novo. Eu tenho força para isso. Sou uma formiga. Então as pessoas diziam assim, você falando do Silas Malafaia? Quem é você?
Agora eles estão vendo quem sou eu. Um referencial mundial, o primeiro pastor preso em regime político democrático, e tem que ser muito bom para acontecer isso. Agora eles estão vendo quem sou eu. Falo mesmo, denuncio mesmo e acabou a história. Então aqui, o que acontece? Eu falo quando Deus me manda falar, porque eu sei que se eu falar contra uma obra do Espírito Santo, eu estou ferrado. Agora, eu sei porque ele já me falou que política não é obra dele. Eu largo o chicote mesmo na cara de quem quiser. Se não quiser me ouvir, que mude de canal. Tem que saber do que está falando. Eu estou de pé e desafio os acidentes, incidentes, bala perdida, traficante, maconheiro, polícia, quem quiser, desafio mesmo. E digo, não inventar arma para me matar. Acabou a história. Não tenho medo de nada nem de ninguém, porque me preocupo em abrir a minha boca quando ele me diz, solta a língua, eu solto mesmo. Então aqui está dizendo, meu irmão, o quê? Jesus está dizendo, eu estou aqui apenas como um homem. Quem falar contra mim, tipo assim, se alguém dissesse para Jesus assim, tu é feio pra caramba, hein, cara? Ninguém tá sujeito a nenhum juízo por isso. Ô, Jesus, não vou com a tua cara, então é maior pilantra, hein? Ninguém entraria em juízo eterno por causa disso. Agora, olharam para a obra de Cristo e disseram, ele tem pacto com o diabo. Opa, julgaram ele por causa das suas obras. Isso é terrível. Tem muita gente me julgando por causa das minhas obras. E vão julgar você também por causa das suas obras. As suas obras é o que você fala a serviço de Deus. Tem muita gente julgando esse ministério. Mas vocês, seus fanáticos, não é melhor pregar o amor, a paz? Estão julgando a gente direto. Aí depois ficam chorando pelos cantos. Queria tanto voltar para cá? Para cá não. Volta para outros lugares. Para cá não. Né? Um cidadão que está por aí chorando já falou, as algemas não estão na tua mão não, as algemas estão nos teus pés. Esse povo aí desse lugar está seguindo a homens, falsos profetas e fanáticos, agora está chorando para voltar? E eu aqui, sou o quê, palhaço? Se falasse de mim, mas falou das algemas, as algemas foi obra do Espírito Santo, se falou das algemas está cortado. Ai desses, se duvidar até a salvação está indo por água abaixo. Então, se alguém falar do filho do homem, de um homem, irmão, se alguém falar de você, não tem nada. Eu já encontrei pessoas que, poxa, eu não ia com a tua cara. Até aqui nesse lugar, pastor, eu te odiava. Pessoas já chegaram aqui e disseram para mim, pastor, eu te odiava. E hoje estão aí no ministério. Pastor, a primeira vez que eu ouvi um CD seu, eu falei, esse cara é louco, é um fanático, é um maluco, tinha que ser preso. E hoje estão aí no ministério. Porque falar contra mim, isso aí qualquer um pode falar, mas falar contra as obras que eu realizo não é falar de mim, é falar do Espírito Santo. Para seguirmos, já estamos caminhando para o fim, Jesus diz, verso 33, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má, o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, estou falando de Jesus, tá, irmão? Não é João Batista, não, é Jesus. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Veja bem que Jesus diz, raça de víboras, como vocês podem falar boas coisas se vocês são maus? Quanta gente está sendo enganada por palavras boas. Quanta, meu irmão? Vem para cá, você vai prosperar.
olha, eu vou ficar 3 dias em jejum, mande uma oferta especial, porque a sua vida vai mudar. Está passando isso aí na televisão, naquele mercenário desgraçado chamado Valdomiro Santiago, aquele que está a caminho do inferno. Se ele fosse homem de Deus, eu já teria caído, e outros mais. Porque a Bíblia diz, não tocarás no ungido do Senhor, ai daquele que tocar no meu ungido, mas eles não são ungidos do Senhor, são ungidos do diabo. Palavras boas, eu paro para os ouvir, tem uma lábia fantástica. Eu digo, quem vai resistir? Quem vai resistir? Aí Jesus está dizendo, raça de víboras, vocês são maus, mas falam coisas boas. E muitas pessoas não discernem a origem, o sepulcro, vê apenas o que está por fora. Como Jesus falou, sepulcros caiados, por fora são bonitos, enfeitados, mas dentro está cheio de rapina e podridão. E muita gente não discerne isso. Aquele Edir Macedo, aquilo tem uma lábia que parece o próprio Satanás encarnado. De vez em quando eu paro para ouvir aquele homem falando, eu digo, meu Deus, olha aí, quem vai escapar dessa rede? O homem vem com palavras doces, palavras de bem, cheia de mel, que todo mundo acredita. Tem gente por aí que defende Edir Macedo, meu irmão, à custa da própria vida. E é um servo do diabo. E tem mais de 10 anos que eu falo isso. Desafio aquele Jesus de lá há muito tempo. Então Jesus está alertando, meu irmão, ele é o nosso exemplo. Tem gente que fala boas coisas, mas no fundo são maus. Ou seja, outra coisa, não adianta falar coisas boas, tem que saber a essência, se realmente é boa. Porque é possível falar o que é bom e ainda assim ter um coração mau e perverso. É que nem aquela criança que é engodada, né? Oi, que bonitinho você é, toma uma balinha, vamos comigo ali. No vamos ali não volta mais. As palavras são boas, ilude, mas o coração é perverso. Aí Jesus está então dizendo, ainda para terminares, no verso 38, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal, mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Veja bem, o que vemos aqui, Jesus diz que vai ser dado um sinal, não diz? O sinal foi dado? O sinal foi dado? Vamos analisar se esse sinal foi dado. Jesus ficou, como ele disse aqui, semelhante a Jonas, ele ficou sepultado? Ficou. O sinal foi dado. Tá. Mas ele disse que o sinal seria dado a esses homens. Ora, ele apareceu depois de morto para esses homens? Não. Como é que essa notícia, esse sinal se espalhou? Não através de Jesus, mas através dos seus discípulos. Enquanto que as pessoas queriam ver um sinal de uma determinada maneira, Jesus disse que ia dar um sinal, mas não nem da maneira que a pessoa imaginava. Porque, então quer dizer que tu vai ficar 3 dias morto e depois nós vamos te ver ressurreto. Viram? Não viram nada. Mas o sinal foi dado? Foi. Ou seja, Jesus dá os sinais da maneira que ele quer dar. E o que ele fez? Não apareceu para Israel. Ó Israel, vocês me viram na cruz? Agora olha para mim aqui. Estou ressurreto, está vendo? Por que Jesus não fez isso? Seria uma conversão nacional. Seria uma conversão nacional se Jesus tivesse feito isso. Mas ele não quis fazer, porque ele acreditou que eu e você somos tão capazes de pregar a sua palavra, com a graça do Espírito Santo, a ponto de que a obra vai ser feita como se ele próprio estivesse vivo, ressurreto, sendo visto no meio do mundo.
Eu vou dar um sinal para vocês. Ressuscitou e disse: ide por todo mundo pregar o evangelho. Não mandou ninguém ir lá naqueles. A notícia percorreu e o Espírito Santo trabalhou, convencendo o homem do pecado, justiça e juízo. Então, meu irmão, veja bem, o sinal vai ser dado, mas através de mim e de você. E quem ouvir, ouviu, quem não ouvir, não ouviu, mas o Espírito Santo trabalhou. Quem falar contra mim e contra você, está isento de culpa e de pecado, mas quem falar contra a obra que nós realizamos e a mensagem que nós pregamos, esses não alcançarão perdão, nem agora e nem no futuro. Porque a obra que o Espírito Santo realiza é uma obra que não é de momento, ela é de futuro. Portanto, se não ouvirem a mim e a você, não adianta querer ouvir dos lábios de Jesus. Ele não vai falar. Ele escolheu a mim e a você. Pai Abraão, manda que Lázaro ressuscite, vai lá pregar para os meus irmãos e piriri, parará. Não, eles têm a lei, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ou seja, tem o quê? A palavra. E com quem está a palavra hoje? Comigo e contigo. Então, irmãos, nós concluímos assim, no verso 41, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que aqui está quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, donde saí, e voltando acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má, que não deu ouvidos às palavras do Senhor. Se tornaram, quer dizer, se já eram obstinados, se tornaram 7 vezes mais obstinados. E não foi o resultado? Foi todo o resultado. Depois a sombra de Pedro está curando, não adiantou nada, se tornaram completamente obstinados, porque negaram a ação do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Portanto, irmão, esta é a lição. Quando uma geração rejeita a sua mensagem, ela não vai encontrar mais em nenhum lugar, porque a ação é uma só. O Espírito Santo que trabalha através de você é o mesmo que trabalharia através de qualquer outro. Então não adianta mudar de pessoa, a mensagem é uma só, procede do Espírito Santo. Ele está dizendo, assim vai acontecer com essa geração má, eles vão se tornarem muito piores, e hoje é o que nós estamos vivendo. Quem não der ouvidos à obra do Espírito Santo em cada tempo, em cada dispensação, vai se tornando cada vez mais fechado, a ponto de não lhes restar mais esperança alguma. Amém? Então, assim acontecerá também a essa geração má. Má por quê? Porque estão resistindo à obra do Espírito Santo. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor.